O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, sou Luciane Potter, advogada, mestre em Ciências Criminais, pesquisadora, palestrante e fui convidada por Diego Casagrande para estar aqui hoje conversando com o Dr. José Antônio Daltoé César, desembargador do Tribunal de Justiça do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Dr. Daltoé, boa noite, uma honra recebê-lo no programa hoje, seja bem-vindo. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, Luciane. Doutor, eu gostaria de iniciar conversando sobre uma grande mudança que ocorrerá a partir do ano que vem, sobre como as crianças e adolescentes que transitam pelos processos judiciais como vítimas e testemunhas de crime, em especial crimes sexuais, sobre como elas serão ouvidas a partir do ano que vem. Tendo em vista que, em regra, as vítimas participam das audiências e são ouvidas perante juízes, promotores e advogados. Doutor, em abril deste ano de 2017 foi sancionada a Lei 13.431. Que lei é essa? O que muda a partir de então? Essa é uma batalha do sistema de justiça, sistema de proteção, que tem pelo menos 15 anos de idade, Luciano. 15 anos. 15 anos, porque criança e adolescente, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, não eram praticamente identificados como sujeitos de direito. É verdade. Eles eram objetos, eles tinham que ser protegidos. O Código de Menores, que deixou de viger no final dos anos 80, tratava a criança como objeto. Era o adulto que dizia o que era bom e o que era ruim para ela. É verdade. A partir dali, começaram a transparecer alguns direitos. E as pessoas começaram a perceber que nessa área que essa lei toca especificamente, que é a participação da criança e do adolescente no sistema de justiça, principalmente quando ela é vítima, havia uma preocupação enquanto ele era o infrator. Claro. Né? Mas quando ela era vítima, nada foi criado a respeito. Então, essa lei foi assim, muito discutida, a sociedade veio e participou da sua construção, e a partir do ano que vem, esperamos
que a lei Esperamos. seja cumprida, Claro. criança e adolescente vai ser recebido de uma forma muito mais acolhedora, vai ter a oportunidade de falar com as suas palavras aquilo que lhe ocorreu e que não mais que a própria lei reconhece que ela vai ser vítima de violência institucional, que é a violência decorrente de uma má exposição. Sim. É a revitimização. Exatamente. A vitimização secundária. Exato. Doutor, pois nos conhecemos lá em 2007, por conta da minha pesquisa para a dissertação do mestrado. O senhor, desde 2003, 2004, se não me engano, por essa época mais ou menos, o senhor indignado justamente com essa revitimização que acontecia com as vítimas, crianças e adolescentes em juízo, o senhor se preocupou em estabelecer, em utilizar uma nova metodologia, que foi chamada na época de depoimento sem dano. Foram muitos anos dessa prática judicial de depoimento sem dano, o que veio então a acabar por ser sancionada esta lei em função desta prática judicial que iniciou com o senhor. Sim, é verdade, mas não sem muitos obstáculos nesse período, né? Obstáculos de todos os sentidos, de segmentos da onde menos se esperava essa resistência. De onde deveria haver mais proteção às Exatamente. crianças. Porque foi em 2003, eu me recordo, Luciane, que eu era juiz da infância e da juventude em Porto Alegre e eu processava adolescentes infratores. No segundo juizado da infância. No segundo juizado da infância e da juventude. E eu me lembro que eu tinha uma audiência que eu tive que ouvir uma menina, 6 ou 7 anos, que tinha sido abusada sexualmente por um adolescente. O adolescente foi retirado da sala, mas aquela menina ficou em desespero por estar naquele ambiente, sem qualquer preocupação com o cuidado dela. A partir daquele momento eu disse, nunca mais. Um ambiente nada acolhedor. Não, né? nada. E o pior é que ele continua assim em quase todos os casos no Brasil. As pessoas não se dão conta que aquilo não é maneira de se ouvir uma vítima. Então, desde então, 2004, o tribunal encampou o projeto, desenvolveu para outras comarcas do estado. Aos poucos está chegando em outros lugares do Brasil. E, por incrível que pareça, estados como o Rio de Janeiro, estados como Minas Gerais são os que menos salas têm. Sim, então, nós temos estados como o Maranhão, o Mato Grosso do Sul, que estão muito mais evoluídos nessa área. Aqui no Rio Grande do Sul, quantas salas de Atualmente, especiais? nós temos 42 salas com equipes capacitadas, com a possibilidade de chegar a 72 até o final do ano, com possibilidade de videoconferência entre elas. Isso não quer dizer que os juízes que têm salas à disposição e têm equipes à disposição utilizem. Existe uma resistência das pessoas que, com todo respeito, eu digo isso nos cursos que eu faço, nunca leram um livro a respeito, falam pelo que acham e não fazem a comparação entre uma e outra forma de inquirir. Isso é uma pena. Mas, doutor, então a partir do ano que vem, porque pois a lei está em vacatio legis de 1 ano, as coisas mudarão. O depoimento especial era depoimento sem dano, a partir de 2010, com a recomendação do CNJ, mudou essa nomenclatura para depoimento especial. Essas salas serão obrigatórias, o uso dessa metodologia será obrigatório. É a ideia que sim, inclusive, e que passe a ser a rotina, a regra, a produção antecipada de prova. Para que essa criança ou adolescente fale o mais próximo possível da revelação e que esse depoimento em sede de produção antecipada de prova venha valer para o inquérito policial, para o conselho tutelar, para uma eventual ação civil ou para algo que precise da sua escuta. Ela só vai ser ouvida essa vez e no sistema de saúde, por óbvio, onde ela vai ser alvo de tratamento. Então a ideia é não mais que se escute a criança 7, 8 vezes na polícia, na creche, no conselho tutelar, no sistema de saúde, e sim uma vez somente com a produção antecipada de provas. Uma vez em juízo e depois quando ela for alvo de tratamento no sistema de saúde, mas de uma forma reservada daí. Sim, claro. Doutor, os tribunais de justiça dos estados, em função da nova lei, eles já estão se adequando à nova lei? Eles farão salas especiais? Todas as comarcas terão salas especiais? Eu posso falar pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu participei junto com a Corregedoria Geral da Justiça, vai editar inclusive um provimento brevemente, na semana do 15 a 19 de maio, para que desde já seja obrigatório.
Ai, que maravilha. Inclusive, vai valer pontuação para a promoção dos magistrados que se utilizarem dessa forma de depoimento em vez da forma tradicional. Ai, que maravilha. É um incentivo, né? Para que já se comece Agora, o os outros antes. estados, são 27 estados, tem o Distrito Federal, varia muito. Varia muito e pouco tempo, mas é que é necessário, né? É necessário correr agora, porque a lei entra em vigor e... Doutor, e sobre as equipes multidisciplinares e a qualificação para escutar essas vítimas especiais, vítimas vulneráveis, né? Sim. Elas participam de cursos de qualificação, esses cursos se intensificarão a partir do ano que vem com a obrigação do método? É uma preocupação que o Conselho Nacional de Justiça e a ONG da Child, que é quem fez a maior pesquisa a respeito, que não comecem a proliferar esses cursinhos de finais de semana que as pessoas não conhecem nada e uma forma de ganhar dinheiro. Não. A ideia que nós temos é que o CNJ valide o curso. Porque o CNJ já tem uma experiência de capacitar centenas de profissionais, sabe dos protocolos internacionais e seria ele a entidade apta a validar. A validar os cursos. Isso, exatamente. Até porque essas equipes, elas se utilizam de protocolos, né? Exatamente. Protocolos de como interagir com as vítimas. Basicamente são dois protocolos, um inglês e um americano, muito próximos entre eles, mas já estão testados no mundo inteiro e são de ótima validade. São eficazes. Doutor, e essas equipes, essas pessoas com capacidade para interagir com as vítimas, temos suficiente? Não temos suficiente. Como o tribunal vai proceder? Nós ainda, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos pensando como vamos fazer isso. Porque apenas 40 e poucas comarcas têm equipes próprias. E não existe possibilidade de recurso financeiro de colocar em todas as coisas. Então, nós vamos procurar, caso a caso, ou fazer um convênio com os municípios, ou capacitar profissionais do município, que depois venha trabalhar por tarefa, como um advogado da ativa, um advogado da ativa que ganha por tarefa. Mas terão que ter capacitação, vai ter que ter a capacitação do Tribunal de Justiça daqui. Perfeito. Que é aquele que tem mais experiência nessa matéria. Doutor, eu vi que a lei também prevê que haja uma integração entre estados e municípios para que haja melhor eficiência no atendimento a vítimas e testemunhas de violência sexual, por exemplo. Aqui em Porto Alegre nós temos o CRAI, que é o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil. Existe a possibilidade, a previsão de que se criem outros CRAIs? Isso vai demandar um trabalho de todas as instituições. Eu tenho presente que até o final do ano, por exemplo, nós devemos procurar o Ministério Público para que o Ministério Público, junto com o Judiciário, Defensoria Pública, delegacias, criem um fluxo em cada cidade. Cada cidade tem uma realidade. Então, nós vamos ter que criar conforme a possibilidade da cidade. E isso vai demandar um trabalho de todas as instituições. O Poder Judiciário não tem condições de fazer isso sozinho. Doutor, o senhor me trouxe essa boneca. Explique, por favor. Bom, essa é a ideia de que nós temos, assim, como geralmente são meninas, mas também existem meninos vítimas de violência. Como eles chegam completamente apavorados, não imaginam o que estão falando ali, sabem que vão falar de uma coisa que não é positiva para ela. Mas a nossa experiência mostra que ela conseguindo falar, ela conseguindo revelar, ela vai se sentir acolhida, vai se sentir acreditada. Então, o que nós queremos passar para a população é de que ela entre assim, mas depois ela saia nessa condição de sorriso. Ela se sinta à vontade. Se sinta acolhida, protegida. Exatamente. Uma criança, uma vítima de abuso sexual que se sente assim, a história flui. A história flui de uma forma... É um começo, verdade. Doutor, estamos irmanados. O senhor sabe, me conhece, a luta não é de hoje, né? Contra o abuso sexual, exploração sexual, toda essa violência institucional também que acaba provocando a vitimização secundária.
O senhor escreveu... É o primeiro país do mundo, embora a ONU tenha, na ECO 2005, falado sobre violência institucional, até onde eu sei, o Brasil foi o primeiro país do mundo que reconheceu em lei que existe a violência institucional pela má exposição da criança perante o sistema de proteção e de justiça. Estamos caminhando, então, a um sistema mais protetivo, claro, a mais respeito e dignidade às exatamente, crianças. Doutor, o senhor, a sua luta começou lá em 2003, 2004, então, quando implantou a metodologia do depoimento sem dano, hoje chamado depoimento especial, lá no Juizado da Infância e Juventude, no Foro Central aqui em Porto Alegre. O senhor escreveu esse livro, Depoimento Sem Dano, uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes nos processos judiciais. Doutor, não foi o início de tudo, porque temos também o livro da doutora Veleda, né? Foi uma pesquisa onde ela iniciou toda essa sistemática. De 2002, o livro da Veleda. De 2002. Isso aqui é uma relíquia, porque já esgotado, não existe mais à venda. Eles pediram para me atualizar, mas eu não tive condições. Tem obras muito melhores hoje, que tratam muito melhor do assunto, então deixa ele como um marco inicial. Um marco inicial, mas... Depois foi o início de tudo, foi a inspiração para que eu começasse a escrever também sobre abuso sexual, vitimização secundária e políticas criminais de redução de danos, dentre elas o depoimento especial entra nessa seara. A primeira edição foi o meu início. A segunda edição, o Dr. Daltoy prefaciou esse livro, um prefácio lindo, maravilhoso, que eu agradeço de coração. E depois começamos, então, a escrever, né, doutor, juntos. Eu organizei esse livro, Depoimento Sem Dano. Infelizmente, esse aqui também já está esgotado. Foi o início de uma discussão lá em 2010, né? Sim. Foi quando eu comecei a organizar essas literaturas. E ano passado, nós publicamos este livro, então, Depoimento Especial, onde o Dr. Daltoy contribuiu com um artigo valiosíssimo, trazendo toda a experiência de 13 anos da prática judicial, depoimento sem dano, depoimento especial. Doutor, a pergunta é de vários acadêmicos que fazem TCC. Quando o senhor publicará um livro, se o senhor vai escrever sobre a Lei 13.431? Não está no projeto. Não está no projeto. Até porque eu quero ver como é que essa lei vai ser implantada. No Brasil, sim, tem leis que caem muito bem, mas deixam de ser executadas. Nós vamos fazer um trabalho nacional, porque eu digo assim, o Conselho Nacional de Justiça apoia abertamente isso. Sim. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados apoia abertamente isso. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, pela sua jurisprudência, apoiaram. Agora a gente tem que ver como é que as coisas vão andar, e como é que vai surgir problema. Assim, não temos sala, vai ter validade, sim, esse depoimento, esse tipo de coisa. Nós vamos ter que construir juntos. Construir juntos, exatamente. Mas já foi um belo início, foi uma luta realmente de muitos anos, né? Tivemos vários conselhos aí que não queriam estabelecer, não queriam legalizar o depoimento especial. Mas foi uma luta ganha, né, doutor? Não só legalizar, como queriam proibir. Queriam proibir, deixar bem claro que num determinado momento o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social editaram resoluções proibindo os profissionais de trabalhar no depoimento sob pena de eles serem punidos. E nós tivemos que entrar na justiça para caçar essas resoluções. E ainda não é fácil, né, doutora? Ainda existe muita resistência, inclusive nas universidades. Eu sinto, assim, uma grande resistência da área dos psicólogos, mas eu acho que agora é a hora de unir essas forças, porque é uma metodologia que não tem mais volta. O depoimento especial é uma realidade, existe, é legalizado agora. E essa é uma questão, aqui nós estamos no programa do Diego, assim, o Diego fala muito, assim, das questões brasileiras. Sim. A maior autoridade que eu tive oportunidade de conhecer nessa matéria foi um chefe de polícia inglês, Dr. Tony Butler. Ele era doutor em psicologia. Eu conheci ele em Cuba em 2007. Eu perguntei por que nós temos essa resistência no, sim, Brasil. Ele disse assim, explica para mim, porque no resto do mundo não é assim, é só no Brasil. Sim, tem tantas experiências internacionais com o depoimento especial, né, com essa ele sistemática. Disse que não conhecia. Ele levou para a Índia, ele levou para a Austrália, ele levou para várias partes do mundo. O único que tinha resistência era o Brasil. Que coisa. Mas vamos em frente, vamos enfrentar isso, né, doutor? Claro. A realidade está posta. Não, a realidade é muito melhor do que há um ano atrás. Com certeza.
E o senhor acha, então, que estamos em direção a uma sociedade de mais proteção às crianças e Eu adolescentes? eu acho que sim. É uma vitória, é um passo que está se dando, mas tudo tem que ser conquistado. Claro, Né? doutor. E eu sempre digo assim, ó, tem que ser conquistado com trabalho e estudo. Não basta achar as coisas. É verdade. Né? As faculdades de Direito vão ter que ministrar essa matéria de psicologia, de serviço social, o pós-graduação, os concursos vão ter que trabalhar essa matéria. Senão não adianta. É isso aí. Mas estamos no caminho. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer, foi uma conversa agradabilíssima. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Opinião livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Sempre um prazer conversar contigo, meu amigo Gilberto Simões Pires, jornalista de rádio, homem de televisão, blogueiro, e um homem que está há décadas dando de relho aí, ensinando os outros no mercado financeiro, né, projetando cenários. Prazer te receber. Olha, Diego, eu fiquei muito feliz enquanto me convidasse para fazer o programa, porque eu não tenho mais participado. Faço meu blog, meu site, desenvolvo ele todos os dias com conteúdos, mas eu me afastei da televisão e do rádio. E quando tu me convidasse, eu aceitei. Eu tenho recusado alguns convites para isso. Eu quero ficar mais focado, mas eu gostei. Eu disse, olha, primeiro porque tu faz parte de um grupo que todos nós temos aí, que é o grupo Pensar Mais, e nós só temos essa arma. É o esclarecimento. Então, todos os dias eu faço todo o possível para tirar a roupa ideológica que todos nós temos e tentar trabalhar com o mínimo de razão, mínimo de emoção e o máximo de razão, para tentar explicar para as pessoas. Então, eu disse, olha, baixa a bola, vamos conversar. No futebol é assim, o futebol é só emoção e pouca razão.
E se tu quiser trocar, não vai conseguir. Então, dentro da área que eu atuo, que é muito mais economia e os reflexos que ela traz em função da política, a gente tenta da mesma maneira. Tira a emoção e põe só a razão. Porque ali nós trabalhamos com quase que pura matemática. E na pura matemática, tu sabes que é uma ciência exata, ela não pode te mentir. Ela não tem duas versões para uma soma, nem para uma subtração. É aquele resultado. Então, estou muito feliz de estar contigo aqui. Que legal, igualmente, Gilberto. Aliás, tu citaste o Pensar Mais, que é este grupo espetacular, é um grupo fechado, criado por ti, por iniciativa tua, que tem pessoas daqui e de outros estados. Eu vou citar um Paulo Rabelo de Castro, um Ives Gandra Martins, pessoas que a partir do teu relacionamento... Rodrigo Constantino, muito bem lembrado. E outros tantos, são dezenas de amigos que a gente acaba fazendo e que são pessoas que estão lutando aí, cada qual à sua maneira, para que o Brasil se torne um país melhor. E uma das discussões que sempre surgem lá é o seguinte: como é que o brasileiro não se dá conta de que 2 e 2 são 4, Gilberto? Eu já pensei isso há muito tempo, Diego, e eles têm razão, porque uma grande parte dos brasileiros tiveram o seu cérebro destruído, porque sabe que ideologias destroem cérebros. Outros nasceram sem o cérebro. E uma terceira parte, esses que nasceram sem o cérebro, eu estou falando a verdade, porque saíram alguns estudos, principalmente no Nordeste brasileiro e no interior de vários estados, onde a caixa encefálica era... O cérebro não se desenvolvia dentro da caixa encefálica. É quase como se fosse um chocalho. Essas pessoas não têm capacidade de discernimento. Elas vivem uma vida mais animal, intuitiva e muito pouco racional. É lamentável a gente ter que... Mas é assim, não sou eu que estou dizendo. Eu estou simplesmente te dizendo o que eu li nos estudos. E uma terceira parte é aquela que ela está sujeita, principalmente a área urbana, está sujeita ao ensino que é dado nas escolas. Mas que ensino é esse? Se a gente vai falar em termos de Brasil, tu vai ficar assustado. Mas tu vai falar do Rio Grande do Sul, tu vai ficar mais assustado. Aliás, tu não vai ficar assustado, porque eu falo isso até, até que tu não está acompanhando. Acontece o seguinte, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, eu só vou pegar o ano passado, poderia pegar ainda 2015, que também é a mesma coisa, mas vou pegar... Eu fiz uma conta e nós não tivemos 22% do ano letivo cumprido. Isso quer dizer que faltou mais de 78%. Não foi cumprido. E sabe o que aconteceu? Todos foram aprovados. Então eu pergunto, essas são pessoas com capacidade para nos entender? Não. A língua, o idioma que eu falo, não tem alcance para esse pessoal. Eles não entendem que 1 mais 1 é 2. Não, simplesmente não entendem. Tanto é que até eu mandei pelo WhatsApp, dentro do grupo, uma pessoa na beira de uma estrada, sei lá, que estava vendendo, esse produto perguntou, 2 por 5, 3 por 10. E alguém perguntou, faz 2 por 5. Eu disse que não dava para fazer 3 por 10. Não, 3 por 10 não posso, porque aí vou ter prejuízo. Então, ela não raciocina. Aí eu perguntei, não, mas faz a conta. Ela pensou, olhou, não vai dar. Aí tu está me tirando muito. Quer dizer, as pessoas são assim, esse é o dia a dia. Então, para nós pode ser que 2 mais 2 seja 4, mas para muita gente, infelizmente, nem tu explicando vai ser 4. Gilberto, tu passas atualmente parte do tempo no Brasil e parte do tempo no exterior, nos Estados Unidos. Enfim, nós tivemos o impeachment da Dilma, temos um governo provisório aí, o governo Temer, que está tentando aprovar reformas. A primeira parte da reforma trabalhista veio, não se sabe exatamente como será a da Previdência. Qual é a tua expectativa? Olha, esse é um programa que estou desenvolvendo já faz 4 anos. Eu fico uma parte do ano nos Estados Unidos, como tu bem diz, uma parte em Santa Catarina e outra parte no Rio Grande do Sul, basicamente Porto Alegre. Então eu dividi o ano em 3 e estou cumprindo. É um programa que não tem nenhuma razão para continuar. De repente pode não
Não é mais isso, a gente muda o plano, mas por enquanto é isso. Os Estados Unidos é uma das coisas que tu tens visitado também lá, e para mim é importante, porque quem fica 4 meses vive uma vida de cidadão americano, não de turista. E lá a gente tem aquilo que nós não temos aqui, exercitar cidadania. E o exercício da cidadania se dá pelos exame dos direitos que todos têm e os deveres que todos têm. Enquanto aqui a palavra direitos é citada só na Constituição mais de 130 vezes e a palavra dever não é citada 5 vezes, a gente vê a diferença que existe entre lá e aqui. Lá existe tu tens os teus direitos, tens os teus deveres e segue a tua vida. Tu tens liberdade para tudo, desde que tu cumpra os teus direitos, os teus deveres. Isso serve para trânsito, isso serve para restaurante, isso serve para qualquer coisa. E a gente aprende isso. E quando eu venho para cá, eu me sinto um bobo, porque eu quero respeitar os direitos e deveres no Brasil, mas aqui todo mundo tem direito, ninguém tem dever de nada. Às vezes parece uma selva, né? Eles parecem uma selva. É. Então, isso é uma parte. A segunda pergunta que tu tinhas me feito era... As reformas. Reforma. Nós não estamos fazendo reformas no Brasil. Ela é chamada de reforma porque ela está mudando alguma coisa e está sendo votado dentro de algum, no caso da Previdência, 2/3 dos deputados e do Senado, mas isso aí é um remendo. Não é essa a reforma que o Brasil precisa. Essa aí só dá sobrevida. Tu evita, os teus problemas diminuem por um tempo, mas não vai resolver. Se a gente quer fazer uma reforma trabalhista para valer, eu pergunto, por que em todos os países do mundo, veja só, em todos os países do mundo nós temos a justiça do trabalho é uma vara. No Brasil tem a justiça do trabalho, ela é muito mais cara do que a soma de todas as indenizações que são pedidas. Custa em média, é algo como 15 bilhões por ano. Isso quer dizer o seguinte... Pode um negócio desse? Não pode. Quer dizer, no Brasil pode. A soma das ações que tramitam tem um valor menor do que o custo da justiça do trabalho. Então tem que acabar com a justiça do trabalho e cria-se a vara. Porque ela não vai mudar o número de ações só porque mudou para a vara, mas diminui esse elefante, faz dele uma formiga. E a segunda coisa, tinha que acabar com a CLT. A CLT, se ela teve alguma razão para existir, hoje ela não tem nenhuma. Não é porque a gente não gosta da CLT, eu digo, não é porque, agora vamos rasgar tudo. Não, a CLT, leia a CLT, porque ela não tem necessidade. A gente pode ter todas as leis sem ter uma CLT. E tem mais, diminui o grau de intervenção, dá mais liberdade. O trabalhador tem que assim como existe aquele que trabalha por conta própria, ele tem a liberdade de fazer o que quer até o momento que o governo se mete na vida dele, mas por que ele tem que estar sujeito a leis? Mas mesmo que trabalha por conta própria e presta serviço, hoje em dia vê o seu mercado se reduzir porque as pessoas e empresas não querem mais contratar prestador de serviço. Agora, a partir se aprovada a lei e mais a lei das terceirizações, pode ser que melhore. Pode mudar. Mas mesmo assim eu continuo dizendo, nós sempre temos um grau de liberdade relativa. E eu quero ter mais liberdade. Por que a gente está no mundo? Está no mundo por uma única razão, não tem duas. É porque nós queremos ser felizes. Cada vez que me piso no pé, me cria uma situação de infelicidade. Pode ser momentânea. Isso, Gilberto, isso que tu fala assim, eu quero mais liberdade. Os críticos, por exemplo, da reforma das leis trabalhistas, dizem que esta liberdade, na verdade, vai levar o trabalhador à escravidão. Olha, eu acho que vai tirar da escravidão. Eu também acho. É o contrário. As pessoas parecem que vêm com alguns chavões aí e... Olha, o que nos submete a essa prisão é a própria CLT. Eu quero chegar e dizer, quero negociar. Nós fizemos uma visita a um supermercado às 3 horas da manhã. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Cheguei lá, tinha uma pessoa trabalhando. Porque lá eles têm alguns supermercados que eles fazem a festa da abertura. Sabe como é que se faz a festa da abertura? Eles pegam a chave, abrem a porta e depois jogam a chave fora. Não vamos mais fechar. Então não tem mais esse negócio de fechamento. São aqueles que 24 horas. 24 horas. Então para que chave? Então a chave é jogada fora simbolicamente, eles pegam a chave e jogam fora.
Entende? Pronto. Às 3 da manhã, vamos no mercado, vou comprar alguma coisa, que a gente tinha saído de uma festa. Tinha um cara lá mexendo, lá, fazendo... E eu perguntei para ele o que ele estava fazendo. Não, eu faço as verificações das quantidades para ver se bate com o computador, porque às vezes então eu faço por amostragem. Mas essa hora, isso é o único lugar que eu consigo trabalhar das 3 às 5 da manhã, porque é a hora que eu posso, é aqui nos Estados Unidos. Espetáculo, né? Quer dizer, ele decidiu e perguntou para o patrão dele, olha, eu tenho disponibilidade das 3 às 5, porque a partir das 5 eu já tenho outras coisas para fazer. Da madrugada. Da madrugada. Uhum. E o cara aceitou. E ponto final. E deu. E deu. E paga por hora. E é paga por por hora. hora. É por hora. Não se discute. É $10 a hora, é $15 a hora, é $20 a hora. Acertou. Trabalhou 10 horas num dia, se for $10 a hora, já bota $100 no bolso. E não é o governo que fixa salário lá. Esse negócio de salário misto não é para o governo. Isso é de sindicato. Uhum. E os sindicatos são de empresa. Cada empresa tem um sindicato. Não tem, se o vizinho está com problema, aqui não tem. Ele que resolve falar com o sindicato dele. Pois é, então o que tu estás dizendo é que a reforma deveria ser muito mais profunda. Muito mais profunda. Mas olha, senão ela é remendo. Uhum. Então, é por algum tempo. Por que a gente não faz uma coisa definitiva? Caso da Previdência, vamos falar, dá tempo de falar sobre Previdência? Dá, claro. Previdência. Previdência tinha que acabar o sistema de distribuição. Uhum. Esse que está aí. Esse que está aí. Só para o teu telespectador aqui entender. Nós construímos lá atrás, muitos anos atrás, eu não sei quantos dos teus ouvintes, mas eu acho que a maioria deve saber que nós tínhamos os chamados IAPs. É o IAPC, IAPTEC, IAPI, IAP não sei o quê. Tudo era por instituto. Cada setor de atividade tinha o seu instituto de aposentadoria. E quando eles foram criados, só havia contribuição. Não tinha ninguém recebendo, porque tinha a curva. Até que essas pessoas que começaram a pagar lá atrás viessem se aposentar, tinha um acúmulo de dinheiro monumental. Bom, esse era o chamado sistema de capitalização. Eu não sei onde é que eles estavam botando aquele dinheiro, mas era poupar agora para gozar mais tarde. Porque na vida é assim, é o valor do futuro. Eu compro hoje e pago amanhã, pago hoje e gozo amanhã. Ou então, eu gozo hoje e pago amanhã, invirto, que é o caso do crédito. Uhum. Mas nesse caso, então, é assim. Ok, quando tinha uma montanha de dinheiro, o povo elegeu como presidente da República o tal de Juscelino Kubitschek, que fez suas coisas boas, mas ele destruiu com a economia do Brasil, com as finanças do Brasil, porque ele resolveu construir Brasília e foi lá e pegou esse dinheiro. Que era um negócio desnecessário fazer Brasília, Totalmente. Né? E tem mais, ele pegou o dinheiro de todo mundo que ia se aposentar. Uhum. Ele acabou com o fundo. E aí se criou o INSS, acabaram com todos, juntaram tudo num só, e disse o seguinte, agora, como tinha mais gente contribuindo e menos gente recebendo, as contribuições pagavam os aposentados e sobrava, dava superávit. Uhum. Só que foi mudando, o nosso lado atuarial no Brasil foi mudando, foi diminuindo o número de contribuintes e aumentando o número de beneficiários, aposentados. Por causa da curva. Mais gente envelhecendo, o país envelhecendo, menos gente nascendo. Consequentemente, nós tínhamos esse problema. O que aconteceu? Começou a dar rombo. Só que chegou um ponto, que eu estou falando de INSS, que é aquele que trabalha na iniciativa privada. Muito bom. Quando chegou um ponto, não tem mais. Aqui eu estou pagando pouco e aqui estou recebendo muito. Não dá. Então, o que é Previdência Social? Ele só tem duas pernas. Uma, contribuição, e a outra, tempo de contribuição. Uma é o valor da contribuição, ou percentual sobre o ganho, e o outro é o tempo que eu vou levar. Só tem essas duas. Se eu tenho hoje um quadro atuarial, nós dois vamos num cartório e vamos verificar quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem e que idade. Isso está lá no cartório. É só fazer. Nós olhamos e dizemos assim, pô, interessante, as pessoas que estão nascendo estão morrendo com 75 anos, na média.
Porque tem gente que está morrendo no dia que nasceu. Ah, outra coisa, quando se começou esse sistema, as pessoas morriam com 60. 55. Ah, então. 55. Aí. Muito bom. E sabe perfeitamente o seguinte, para as pessoas entenderem. Tem gente que morre quando nasce, uma hora depois. Tem gente que morre aos 10 anos, porque a morte é incerta. Tem gente que morre aos 50, tem gente que morre aos 100. Na média, atualmente, por uma grande felicidade, diz que está tudo errado, mas tem gente vivendo mais. Então, acho que nós estamos aqui, esse é um calvário. Então, 76 anos na média. Então, eu tenho que fazer o seguinte, olha, se é esse aqui, eu tenho que fazer com que as pessoas, para que tenham esse período, eu tenho que ver a taxa da contribuição. Não tem outra, é matemática. Nós falamos no início do programa. Matemática, isso a gente faz a conta. Então, o cálculo atuarial diz, é assim. Isso para manter o sistema de distribuição. Então, por que a gente não muda? Por que não esquece? Isso aqui, a gente paga o que vai existir, temos o nosso carregamento, que é o chamado estoque, e vamos criar uma situação nova. Vamos parar de falar em previdência complementar. Vamos falar só em previdência. Ela é por capitalização. Se não mexer, quebra. Porque o Rio Grande do Sul já quebrou, né? Sim. O Rio Grande do Sul, a Previdência, o problema do Rio Grande do Sul chama-se Previdência. Quebrou. Não. Aí é outra coisa. É bom isso, essa tua pergunta é importante, porque aí é outro assunto. A Previdência no Rio Grande do Sul não é o INSS. Não, eu sei. Sim, por exemplo, mas as pessoas lá, tu não, sabe. perfeito, sim, não é. Mas o teu Tá, não é. saber. Sim, mas aí é o setor público. Não, perfeito. O setor público encareceu demais o gasto público. Hoje, muito, enfim, nem é o que se arrecada, é muito mais do que se arrecada. Vamos usar a palavra certa? O Estado tem um rombo enorme Ele para pagar aposentadorias. Ele tem um rombo e tem mais. Ele construiu a maior injustiça do mundo. Não é a injustiça de Porto Alegre, não é a injustiça do Rio Grande do Sul, nem do Brasil. É a injustiça do mundo. Porque esse que nós falamos até aqui, que é do INSS, a média do que recebe é R$ 1.900 por participante. 1.900. Só que o número de participantes são 27 milhões. 27 milhões de aposentados no INSS, cada um ganhando, em média, 1.900. Por que eu estou dizendo média? Porque o máximo é 5 mil e pouco e o mínimo é o salário mínimo. Na média, tu faz a conta, divide um pelo outro, dá 1.900. Muito bom. No setor público, que é uma outra aposentadoria que o Brasil tem disso, tem o pessoal da primeira classe e da segunda classe. Isso. A primeira classe é o setor público. Eles não vão gostar, mas é a verdade. Quer dizer, eu não estou falando nem contra, eu não tenho nenhuma falta de admiração por causa disso. Só estou mostrando que é a conta. Muito bom. Eu te falei que são 27 milhões no INSS. Isso. Só no federal, só o funcionário público federal, não estou entrando nos estados e nos municípios, tem 1 milhão de aposentados. Um tem 27, o setor público federal, 1 milhão. Esse setor público federal é o seguinte, a média, para quem está no Ministério Público é 30 mil, de média. Para quem está no Judiciário é 28 mil. Para quem está no restante é 9 mil. Lá no INSS é 1.900. Por quê? Porque esse aqui, ele tem teto, o outro tem a integralidade do salário. E a soma, o rombo desse que tem 1 milhão, é maior do que o rombo daquele dos 27 milhões. Eu pergunto, a reforma tem que pelo menos atender o seguinte, se tu vai lá na Constituição, tu vai dizer assim, somos iguais, mas iguais na Previdência não, porque tem um que é da primeira classe, que ganha barbaramente e nós temos que sustentar. E tem mais, funcionário público, vamos deixar bem claro, Tico, bem claro. Eu fui dar uma abertura num congresso do Ministério Público em Gramado uns anos atrás. Eu fui a fazer a palestra de abertura. Então eu cheguei lá e disse assim, estava lotado aqui lá. E eu disse assim, que interessante, todos aqui vestem casacos, camisas, alguns de gravata, todos de meia, alguns de tênis, outros de sapato, e todos estão de calça, ninguém está de bermuda. Você sabe quem é? Eu quero saber o seguinte, aqui nessa sala, quem é que produz gravata, meia, calça, casaco, chapéu? Ninguém. Portanto, vocês têm que comprar. E se vocês compram com o dinheiro que pagam, então vocês estão se apropriando daquele que produz. Nós pagamos só para o setor público 2 vezes o produto que nós fazemos. Então, se tu vais fazer gravata,
resolver ser um industrial de gravata, tu faz uma para vender e outra para entregar. É isso aí. É por isso que a conta não fecha. Não fecha. É um saco sem fundo. A gente não aguenta mais pagar imposto e cada vez aumenta mais a carga tributária. Meu pai cometeu um erro comigo, que ele disse assim, por que tu não... Como eu tinha muita facilidade com números, por que tu não faz economia ou administração? Eu devia ter feito educação física, porque eu sofro com essas coisas. Diego, eu sofro. A minha mulher fica desesperada, assim, para com esse sofrimento, porque eu sofro. Eu disse, mas não está fechando. E tem mais, a coisa não vai melhorar. Porque tudo isso que nós falamos até agora tem uma coisa por trás que é tenebroso, ele é uma coisa pavorosa, se chama direito adquirido. Uhum. Então, quando tu bota um governante, bota um Temer da vida, bota um Sartori da vida, bota quem tu quiser. Se tiver Maomé, dependendo da religião, cada um elege o seu líder aí, e põe para ser presidente, ele vai olhar e vai dizer assim, mas eu só tenho direito de mexer em 85%. Desculpe, esqueço. Eu só tenho direito de mexer em 15% do que entra. O 85% já está carimbado e já está engessado. E tem mais, a maior parte com cláusulas pétreas, que não dá para mexer. Não tem nem reforma para mexer, só uma nova constituinte. Aí ele disse assim, mas eu só posso mexer com 15%? Então eu não posso fazer mais nada. O que é 15% dos 85%? Do todo? Não tem nada. Nada. Sabe que quando aconteceu a abolição da escravatura no Brasil, os donos de escravos, que eram milhares, eles também cobraram o direito adquirido. Eles acharam que eles tinham o direito de receber do governo porque eles tinham investido em escravos. Tanto isso é verdade que o escravo ia para o imposto de renda. É. O Estado era um ativo. Era. O escravo era ativo. É a mesma coisa que nós temos que dizer, Gilberto, para aqueles que dizem que existe esta excrescência chamada direito adquirido, para o cara ganhar 30, 40, 50, 100 mil. Eu quero que ele ganhe 1 milhão, mas ganhe pelo esforço que ele Conta faz, dele. não pelo meu esforço. É. Não é justo. Uhum. Não é justo. Eu quero saber o seguinte, por que a minha mãe tem que receber 1.900 e o meu pai tem que receber 30 mil se os dois trabalharem igual? Um trabalhando na Iniciativa Privada, outro... Não tem sentido. É. Mas isso não foi atacado, né? Não foi atacado e tem mais, as corporações fizeram de tudo para que não fosse atacado. É. E ainda se há... Olha, eu vi uma entrevista da presidente do Supremo para falar, pô, nós temos que acabar com os privilégios. Pois ela é a primeira que tem. É. Eu não estou dizendo que ela tem porque quer, mas ela também não faz nada para diminuir. Uhum. Porque, em última análise, quem resolve todo o nosso problema no Brasil se chama o Judiciário. O Judiciário, tu nem vota neles, mas ele é que decide a tua vida. E a Corte Suprema decide de todo mundo. Mas eles não diminuem os privilégios. Então eu te digo o seguinte, se tu vai me fazer essa pergunta, o Brasil tem jeito, enquanto tiver o direito adquirido do jeito que está e o estoque aumentando, porque enquanto nós estamos conversando, o estoque aumentou. Uhum. Teve mais alguém que chegou na idade de se aposentar no setor público e vai se aposentar pelo direito adquirido pelo último salário. E todos os vencimentos que ganharem de aumento os outros que estão na ativa serão entregues também para aqueles que não estão mais trabalhando. Isso é justo. É justo. A minha neta diz que é injusto. Uhum. Gilberto, para a gente fechar, e a Lava Jato? Olha, a Lava Jato, ela me dá uma satisfação por um lado, mas me dá uma frustração muito grande por outro. O que eu vejo é esse esforço maravilhoso que tem sido feito por algumas pessoas, e principalmente pelo Sérgio Moro, ele tem muitos inimigos. O Brasil se formou com tantas quadrilhas e as quadrilhas são poderosas. E eles querem derrotar o cara. E tem mais. E eu pergunto assim, o que nós dois estamos fazendo sentados aqui, que nós não estamos na rua? Porque nós não fomos educados para isso. É. Eu não sei, por isso que eu te disse, voltando ao início do programa, nós só temos uma arma, a arma do esclarecimento. Eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu escrevo. O Pensar todos os dias tem que produzir conteúdos para a gente levar, mostrando relação causa e efeito. Olha, estamos batendo na consequência. A causa está intacta. Olhe por aqui. Entende? E tem gente que ainda se aborrece, mas não pode se aborrecer com o esclarecimento. O esclarecimento pode não ser bom para muita gente, mas ele é necessário. Claro. Então, é isso que eu tenho. Qual é a minha arma? Não adianta tu me dar uma bazuca. Eu não sei atirar com a bazuca. Agora, se tu me der um computador, eu vou escrever.
Eu vou escrever isso que nós falamos aqui e vou dizer o seguinte, gente, nós estamos diante do problema. O problema está muito maior do que o nosso tamanho. E agora, tem solução? Tem. Temos que fazer uma nova Constituinte. Seria importante fazer uma Constituinte nesse momento? Nem pensar. Nesse momento, nem pensar. Porque ela vai sair, vai ser um desastre. Tu imaginas a força das corporações numa nova Constituição? Então ela tem que ser paulatina. Uhum. E sabe para quando é isso? Não é para o nosso período. Nós não vamos enxergar isso. Não tem chance. Se nós não vamos ser uma Venezuela, e tomara que não sejamos, nós não vamos ser muito melhor do que ela. Porque nós estamos criando castas. Cada vez são mais castas. E elas cada vez mais. E nós pagando a conta. Claro. Eu não tenho nada contra ninguém ganhar o seu dinheiro, mas ganhe da forma correta, justa. Claro. Não às minhas custas. Uhum. É o que eu te digo, lá nos Estados Unidos a gente vê, isso não existe. Chora. E tem mais, serviço é feito. Falamos da escola, 22% do período ano letivo foi cumprido. E sabe de que forma? Com uma ideologia na cabeça das pessoas. O resto não foi feito nada. A gente faz uma prova qualquer e diz assim, muito bom, vamos fazer uma prova de matemática, de português. Não sei nada. Formação de militantes. Eu não posso me aborrecer com o coitado que não soube fazer a prova. É vítima também. Ele não é causa. Claro. Ele é consequência. Uhum. Esse é o problema. Gilberto Simões Pires, prazer te receber. Sucesso pra ti. Vamos falar mais vezes. Muitas vezes. Valeu. É a única forma que nós temos. É isso aí, pensar mais, né? Pensar mais. Pensar mais. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Este é Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.